E eu aqui. E, bom, hoje nós estamos aqui para falarmos do filme de 2021, chamado Guerra Final. E, bom, antes disso eu peço para você dar um like, se inscrever e apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Então, é isso aí. Vamos lá. Muito bem, qual que é a parada do Guerra Final? Tem guerra no filme? Essa é uma pergunta importante, assim. Não. Então, pois é. O filme chamado Guerra Final não tem guerra. Então, beleza, né? É... então, sobre qualquer parada do filme, apesar de não ter uma guerra mesmo aí no filme. Bom, o que acontece aqui é que, bom, aconteceu uma coisa aí entre 2020 e 2022, né? Que o YouTube não gosta que a gente cite, então eu não vou citar. E esse filme meio que tenta meio que se inspirar nisso, porque isso é 2021, né? Deve ter alguma coisa a ver no timing, né? E, bom, o que resulta disso? Tem uma doença aí que aparentemente não tem cura. O filme não explica exatamente o que é, ou pelo menos não deixa muito claro, e é meio vago, assim, até os efeitos do que acontece. É maluquice nesse sentido. Mas o que acontece aqui? Tem o protagonista aqui, e o protagonista, ele. Aconteceram coisas terríveis ali com ele no começo da história, e ele vai viver no meio do mato. Né, vai virar um lenhador ali perdido no meio do mato e é isso daí. Anos e anos se passam até que uma mulher aparece lá com a cura para tal doença e esse cara aí ele acaba começando a proteger ela e proteger ela porque ela tá com a cura no sangue dela. E é basicamente isso a premissa do filme. Então, o que tem de elogiar aqui que tem que ser elogiado? Esse ator aqui. Esse ator tem que ser elogiado. Cara, ele se esforçou muito pra estar o mais da hora visualmente pra esse filme. Ele realmente, tipo, ele nitidamente, assim, ele provavelmente é um cara que tá em forma o tempo todo e tal, mas ele nitidamente é um cara que treinou muito pra estar nesse filme. Ele fez muita questão de que o visual dele tivesse on point pra isso. Então, isso eu tenho que dar bastante crédito pra esse filme. Agora, é um filme com pequenino orçamento. Não chega a ser nada, mas é um orçamento pequeno. E isso gera um problema complicado aqui de resolver, que não tem como resolver. Assim, o cara queria fazer, assim, o diretor queria criar esse filme como se fosse praticamente um John Wick, né, em relação a esse personagem aí. Acontece que isso não vale, isso acaba não acontecendo, porque não tem orçamento suficiente para fazer isso. Tanto que é esquisito, assim, os vilões eles usam vestimentas estranhas pro contexto de apocalipse que eles estão. O protagonista, apesar de ele estar bem, digamos assim, visual dele tá chamativo, tá ideal para esse tipo de situação, né, o ator, né, como eu falei, ele deve se esforçado muito para estar no visual ideal para esse filme. Apesar disso, o resto do que tá em volta é bem badaras, assim. Então, assim, os combates vão acontecendo e você não compra a ideia da maioria dos tiroteios, não todos, mas da maioria deles, você não compra a ideia dos tiroteios ali. A própria história, assim, ela é uma história meio genérica, assim, eles se utilizam muito disso pra não precisar mostrar nada. Então eles falam no lugar de mostrar, né? Então, tem a doença tal, que não aparece em nenhum momento, mas é terrível. E aí tem o cara ali que é o cara do mal e tal, e aí eles agem como se fosse a única possibilidade de vacina fosse essa e ninguém mais pudesse se desenvolver. E essas coisas assim. Então, assim, é um filme que ele te entretém enquanto você está assistindo ele, porque tem muita cena de ação, mas ao mesmo tempo é um filme que não te prende pra sempre, ele não te prende na sua memória, ele não fica preso na sua memória. É porque tudo parece meio galhofa, assim. Os vilões são meio galhofa, eles parecem meio vilão de Power Rangers, o que é chato. E eu falo isso de postura mesmo. Eles tentam parecer. Tem um negócio que é curioso, que eu falo isso sobre muitas coisas na vida. Quando você leva uma coisa muito a sério, muito a sério, muito a sério, tipo assim, se você leva uma coisa a sério, é de boa. Se você leva muito a sério, você é sério demais, aí deixa de ser sério e começa a ser paródia. E isso que acontece aqui. Os vilões levam tão a sério o quanto eles são maus e violentos e tal, que eles começam a ser paródias deles mesmos e acabam parecendo vilões de Power Rangers. Então isso é complicado, sabe?
Outra coisa aqui é que tem algumas revelações aqui de relações entre esse personagem aqui e os vilões, só que essa relação é meio... você não consegue deduzir se nenhuma parte do filme, então parece que vem do nada, né? Vem, pá, é isso daí agora. E aceite, e é isso daí, e tanto faz, o problema é seu. Se você não acredita nisso, o problema é seu. Então é isso, né? Então vamos lá. Então a gente tem ações, cenas de ação que variam do galhofa pro bacana, assim. Como eu falei, o ator, esse ator aqui, ele realmente fez um trabalho impressionante. Comentar o nome dele, né, que é Daniel Stiessen. Então ele fez um trabalho legal, mas de resto é um filme legal. Eu não acho que é um filme terrível, assim. Se você não tiver absolutamente nada pra fazer numa tarde, até que pode valer a pena. A trilha sonora dele é neutra, então assim, eu não vou lembrar de nada específico da trilha sonora que eu ache relevante pra se comentar, nem de terrível, nem de bom, então tanto faz. Como eu falei, as cenas de ação elas variam entre ser razoavelmente decentes e de serem galhofa, e é claro, os personagens, o enredo, sabe, o roteiro é meio... Cara, ninguém dialoga aqui como se fosse uma pessoa normal. Os vilões, como eu falei, parecem vilões do Power Rangers. E de personalidade, né? De novo, ser tão sério, tão sério, tão sério, a ponto de ser paródia de si mesmo. E aí vira imbecil, né? Isso acontece no mundo real também. Quando a pessoa leva muito, 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 muito a sério e vira uma paródia de si mesmo. E é isso que acontece aqui. Então... isso não é legal. Esse ator aqui, a única coisa bacana, assim, que é mais do filme, né? O conceito é legal. Assim, o conceito é legal. O cara que virou um soldado lendário, que está perdido lá no meio do mato, é quase um Rambo e tal, e tá no meio do apocalipse por causa de uma doença. É interessante, é interessante. É um conceito legal. Só que não é legal o suficiente pra fazer com que esse filme vale a pena, assim, tanto assim. Então, assim, o que a gente tem aqui? Cenas de ação razoáveis, com um ator bacana até dentro do contexto do filme, com vilões absolutamente patéticos e um conceito assim que você não vê muito a direção ali. Parece muito que você está filmando um documentário, no sentido de que você só está apontando a câmera porque está acontecendo e não tem, digamos assim, nenhuma classe, digamos assim, em cima disso, nenhuma tentativa de alguma coisa a mais. E então, né, dito tudo isso, a minha nota, o veredito pra Guerra Final é 5 de 10. E sim, não é uma nota, tipo, zoada, tá ligado? Não é zoado. Porque a ação é legal em muitos momentos. A história não chega ao ponto de ser boba, apesar dos vilões serem bobos. Mas é isso, tipo assim, beleza, né? É um negócio que, pô... não é um negócio que incendeia o meu coração, como que aqui tá pegando fogo, né? Mas é ok, né? Tá bom, né? É isso aí. Então, se gostou do vídeo, por alguma razão, motivo, circunstância, para você dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Lembre-se também de olhar aqui nos links da descrição. Aqui tem o link, por exemplo, pro Apoia-se, que é muito importante, também o link pro canal de games. Então, é isso aí. Valeu! E... até mais.